Pregação que tocou profundamente no meu coração e tenho certeza que ela vai ser muito importante para cada um de nós, né? A palavra do Senhor, a partir do verso número 1: Venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bendita palavra. Estamos diante dela nessa manhã e pedimos iluminação do Espírito Santo, para que ela seja viva e eficaz em cada um dos nossos corações. Ó Deus, fala conosco. Não permita, Senhor, que Satanás roube as sementes do Evangelho que serão plantadas em nós, mas que teu Espírito fale conosco. Abre os nossos olhos e o nosso coração para a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é adoração. Adoração. Essa palavra, ela resume todo o saltério. Se você pegar todo o livro de Salmos, ele pode ser resumido em uma palavra: adoração ou louvor. Nós começamos no Salmo 120, onde o salmista estava profundamente angustiado lá em Quedar. E ao longo dos salmos de peregrinação, nós chegamos então com o salmista até Jerusalém, até o templo do Senhor. O único salmo que nós não vimos nessa caminhada foi o Salmo 132. Nós veremos ele em outra oportunidade. Ele é um salmo bem extenso e bem profundo, e com bastante implicações, e eu particularmente não me senti preparado para poder expor, né, da forma que seria bênção para vocês, mas também ele não vai prejudicar em nada o nosso entendimento. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, é curioso, ele chegou até nós, mas nós não sabemos quem foi o seu autor. Nós também não sabemos a data em que ele foi escrito. Muito curioso isso. Mas isso não importa, por quê? Por que isso não importa? No final das contas, isso não importa muito para nós. Porque nós sabemos que Deus preservou esse salmo, e esse salmo foi confirmado como palavra de Deus, ele chega até nós como palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando saía com sua família de Nazaré até Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, ao longo daquela estrada, o nosso Senhor Jesus e sua família cantaram esse salmo. Então, é palavra de Deus. Basicamente, o contexto em que o salmista está escrevendo aqui esse salmo, ou pelo menos ele está imaginando esse salmo, é o momento de chegada dos peregrinos em Jerusalém, no templo do Senhor. Eles estão chegando lá, eles chegaram. E agora eles chegam no final da tarde, comecinho de noite, mas nós sabemos que o templo não fechava. O fogo do altar não podia ser apagar, tinha que ser mantido continuamente aceso. Então, esse é o contexto do salmo. Esse salmo, ele é uma antífona, né? Uma antífona, inclusive, antífona é a primeira música do cantor cristão. Antífona, basicamente, é um salmo responsivo. Nos versos 1 e 2, é o peregrino ou os peregrinos que falam com os sacerdotes, porque eles chegam lá no templo e eles estão agora diante dos sacerdotes. Então, eles falam com os sacerdotes nos versos 1 e 2. No verso de número 3, nós vemos os sacerdotes falando com os peregrinos. Então, é como se fosse uma leitura que nós fizemos hoje de manhã, uma leitura responsiva, com a diferença de que os peregrinos encorajam os sacerdotes e os sacerdotes encorajam e abençoam os peregrinos. E nós podemos saber que são os sacerdotes porque a bênção sacerdotal era feita pelos sacerdotes, né? Eu sei que isso pareceu redundante.
O que nos conecta com os primeiros leitores e cantores desse salmo? O que nos conecta? O que nos faz chegar lá? O pecado, novamente o pecado. Por quê? O pecado nos faz amar muito mais as bênçãos do que o próprio Deus, promovendo em nós uma adoração centrada no homem, individualista, ao invés de uma adoração centrada em Deus e comunitária. E se eu pudesse, meus irmãos, resumir esse sermão em uma única frase, ela seria: os servos de Deus são chamados para bendizer ao Senhor na adoração particular e comunitária em resposta à bênção que vem de Sião. Eu vou repetir. Os servos de Deus são chamados para bendizer ao Senhor na adoração particular e comunitária em resposta às bênçãos que vêm do Senhor em Sião. A primeira verdade que nós temos diante de nós é a verdade que Deus nos convoca para a adoração. Essa semana nós tivemos, semana passada foi essa, a convocação do Neymar na seleção. Foi essa semana, não foi? Foi essa semana, segunda-feira. E estava todo mundo na expectativa, né? Você deve ter visto lá a festa que o Neymar fez quando ele foi convocado. Deus nos convida para a adoração. Podemos pensar nesse convite de Deus como uma convocação. E esse convite de Deus parte dos lábios dos peregrinos. Olha o que ele diz no verso 1. Venham, bendigam ao Senhor, todos vocês servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Nós vimos que desde o Éden, quando Adão pecou, é Deus quem toma a iniciativa de ir até o homem. É Deus quem vai até o homem. É Deus quem chama o homem. Adão, onde você está, Adão? Então, desde o pecado, Deus toma a iniciativa de restaurar a comunhão. O pecado, ele afetou completamente o nosso coração, os nossos afetos, os nossos sentimentos. E ele nos faz amar muito mais toda a criatura, todas as criaturas que Deus fez, a criação que Deus fez, do que o próprio Criador. De modo que sem a intervenção de Deus na nossa vida, sem Deus agir no nosso coração e nos convidar a ir até Ele, nós nunca iríamos até Ele. Se Deus não viesse até nós por meio de Jesus Cristo, nós nunca teríamos respondido e ido até Jesus. Então, a primeira verdade é que Deus nos convoca para adoração. E a ênfase nos salmos de romagem, nos salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 ao 134, é uma ênfase na adoração coletiva. E esse último salmo não poderia ser diferente. Ele começa com uma santa convocação aos servos do Senhor. Venham, abençoem o Senhor. Abençoem o Senhor. Bendigam o Senhor. A primeira palavra que nós temos é muito curiosa, que em algumas versões ela não aparece. Na minha tradução é a palavra venham. Nas Almeidas não aparece. Ela já começa com bendizei ao Senhor. E é muito importante que quando a gente lê a Bíblia, a gente compare traduções. Por quê? Porque muitas vezes as traduções elas se complementam, né? Essa palavra, venham, lá no original, a ideia é, olhem, prestem atenção, vejam, venham. Ela é muito importante, ela prepara o ouvinte, o leitor, para aquilo que vai acontecer. Para o convite, para a convocação. Os peregrinos então chegam ao final do dia no templo, depois de tantos dias andando, peregrinando. E o grande dia chegou, já é quase noite, então eles se dirigem aos sacerdotes, aos levitas, e eles apresentam aos sacerdotes o dever deles. Eles precisavam ser estimulados, encorajados à devoção. Eles precisavam. Qual era o dever dos levitas? Alguns eram sacerdotes e alguns ajudavam os sacerdotes. Todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Eles tinham muito trabalho. Nós podemos pensar no templo de Jerusalém como um grande açougue.
Você já foi num açougue? Já foi um açougueiro? Então, pense no templo como um grande açougue em que os levitas faziam o trabalho dos açougueiros no sacrifício dos animais. Mas não apenas isso. Eles estavam envolvidos na música, eles estavam envolvidos na manutenção do espaço, eles estavam envolvidos, inclusive, em ensinar o povo de Deus as palavras de Deus. O templo nunca fechava. Haviam 3 turnos de adoração: de manhã, de tarde e de noite. E o peregrino, quando chega aqui, os peregrinos chegam, eles chegam bem na galera que vai ficar no 3º turno. E se você já trabalhou de noite, você sabe como é, muitas vezes, difícil manter o ânimo, manter a alegria, manter o foco. Não é verdade? Então eles querem encorajar os sacerdotes. Por quê? Porque o fogo do candelabro e o fogo do altar não poderiam se apagar. Mas não apenas isso, eles deveriam estar louvando ao Senhor. A adoração, meus irmãos, ela sempre foi um serviço. Serviço. É muito curioso que nos Estados Unidos o culto de domingo ele é chamado de serviço. Serviço de domingo. Não é chamado de culto público, é serviço de domingo. E o que é um serviço? Serviço é quando nós prestamos um trabalho a alguém para satisfazer suas necessidades. O serviço dos levitas era servir a Deus no templo, conforme Deus tinha estabelecido. Os sacerdotes tinham a função de fazer o meio de campo entre o povo e Deus, mediante os sacrifícios, e os levitas faziam as demais atividades, né? Então, a parte mais braçal do serviço era com os levitas. Eles ajudavam os sacerdotes. Então, quando os peregrinos chegam ao templo, eles dizem: venham, bendigam ao Senhor, vocês servos do Senhor que vão servir na casa do Senhor à noite. Nós temos aqui diante de nós esse convite, essa convocação. Mas note que os servos já estavam no templo servindo a Deus. Mas eles precisavam ser encorajados, animados, estimulados à adoração. Apenas uma tribo em Israel tinha o privilégio de servir a Deus dia e noite, a tribo de Levi. Eles foram estabelecidos por Deus como mediadores naquele momento da história entre Deus e os homens. Eram eles que faziam os sacrifícios pelos pecados, eles matavam os cordeiros pelos pecados e eles intercediam a Deus pelo povo. Eles eram mediadores. E o pecado, como o Fernando lembrou hoje, ele exigia o derramamento de sangue. Então, um animal macho sem defeito era sacrificado. Esse trabalho sacerdotal, esses sacerdotes, eles apontavam para aquele que viria a ser o único mediador entre Deus e os homens. Quem? 1 Timóteo 2,5 vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. O Filho de Deus não veio apenas como único mediador entre Deus e os homens, ele é também Deus homem, e a fim de ser o mediador perfeito entre os homens e Deus. Meus irmãos, isso significa que eu e você não precisamos mais de um mediador para chegarmos a Deus. Sabe quando você está com dificuldade de conversar com uma pessoa e você não consegue chegar até ela, então você precisa de alguém para ver se aquela pessoa vai aceitar a conversa, vai poder aceitar sentar na mesa, um mediador. Esse é o trabalho do sacerdote. Cristo veio e fez e cumpriu com perfeição esse trabalho. Então, nós não precisamos mais de Maria, a mãe de Jesus, como sendo nossa mediadora. Nós não precisamos de um sacerdote da tribo de Levi para ser nosso mediador entre nós e Deus. Nós não precisamos de um padre, de um pastor, muito menos de um apóstolo. Na verdade, apóstolo bom já morreu. Nós precisamos apenas de Cristo Jesus, o homem Deus.
É só Cristo Jesus, o homem Deus, que pode nos fazer chegar até Deus o Pai. E como nosso perfeito e idôneo mediador, Jesus Cristo não precisa de um animal para pagar o preço dos nossos pecados e nos tornar aceitáveis diante de Deus. Não, Ele mesmo se ofereceu como o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morre em nosso lugar. Em 1 Timóteo 2,6, que é a continuação, diz assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O eterno Filho de Deus se tornou homem, a fim de ser o único mediador entre Deus e os homens, nosso perfeito sumo sacerdote. E ele se entregou para morrer por nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos para provar que Deus o Pai aceitou a sua oferta em nosso lugar, carregando a nossa culpa. Diante dessa maravilhosa notícia, meus irmãos, nós devemos aceitar o amor de Deus, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus Cristo, passar a obedecê-lo e adorar o Cordeiro de Deus, que com a sua morte nos deu vida eterna. Agora, todos que recebem Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador se tornam também sacerdotes de Deus na terra. Olha que maravilha, você não precisa ser da tribo de Levi. Recentemente, deu um burburinho as pessoas querendo saber se elas tinham raízes judaicas. Nós não precisamos ter sangue judaico nas nossas veias, nós precisamos ser adotados na família de Deus. Isso nos torna sacerdotes de Deus na terra. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Na verdade, na segunda metade do verso 5, geralmente eles vão dar até um enter ali, ele vai dizer assim, sobre Jesus: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu e você, junto com todos que mediante Jesus Cristo se tornam sacerdotes de Deus na terra, somos convocados para a adoração. E agora quem nos convoca não são peregrinos, é o próprio Deus quem nos convida para o adorarmos. Nós nos tornamos sacerdotes de Deus na terra para servi-lo com alegria. Por causa de Cristo Jesus, nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós podemos agora adorar ao Pai em casa, no trabalho e até mesmo no templo. A nossa adoração, ela é agora particular e comunitária. Dentro do quartinho e na comunidade dos santos. A nossa adoração, ela é particular quando nós adoramos a Deus no secreto, no banheiro do escritório, quando estamos dirigindo um carro ou pilotando uma moto ou uma bicicleta. Nós adoramos a Deus de forma particular na nossa mesa de trabalho, quando estamos fazendo a ronda. E até mesmo o fruto do nosso trabalho é uma adoração a Deus. Quando você produz algo com suas mãos, seja um bolo gostoso, seja um software, você está fazendo adoração a Deus. Seja um pão, uma pizza, você está adorando a Deus.
Se nós analisarmos com atenção o trabalho dos levitas, nós veremos que esse trabalho era um trabalho braçal também, ou seja, nós adoramos ao Senhor até mesmo quando estamos trabalhando naquilo que o mundo chama de secular. A Bíblia não faz essa distinção. Todo trabalho pode ser uma adoração a Deus. Mas a nossa adoração não é apenas particular, ela é comunitária, porque nós fomos feitos sacerdotes para adorar na comunidade dos sacerdotes. Essa é a imagem do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, um povo que se reúne para adoração comunitária ao único Deus vivo e verdadeiro. A diferença que nós temos entre o povo do Antigo Testamento e agora é que, mediante a fé em Jesus Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes do Deus vivo. Se no Antigo Testamento apenas homens, machos, sem defeito, poderiam ser sacerdotes, hoje, no Novo Testamento, homens e mulheres, machos e fêmeas, que tenham um corpo perfeito ou não, podem ser sacerdotes diante de Deus. E como nós servimos de forma comunitária, como nós adoramos de forma comunitária, através do culto público. Muitas vezes temos a impressão de que apenas o pastor, ou o dirigente do culto, ou os músicos estão servindo no culto. Eu já ouvi, eu mesmo já falei que, não, quem está sentado ali está só esquentando o banco, não está fazendo nada. E isso é engano, meus irmãos, isso é um engano. A adoração não é feita apenas por quem está aqui na frente. A adoração é algo que todos nós fazemos, todos nós servimos a Deus de forma coletiva no culto. Nós servimos com nossas orações no culto. Nós servimos com o nosso canto. E é por isso que é importante você cantar com o coração. É por isso que é importante, não é apenas porque fica mais legal nós cantarmos todo mundo animados, contentes, mas é porque isso é uma forma, uma expressão de adoração. Um coração que não é feliz, um coração que não canta, se manifesta em uma pessoa que não canta. Pode ver uma pessoa que não canta, um crente que não canta, está com defeito de fabricação. Porque nós fomos feitos para cantar. Deus nos deu essa caixa torácica para cantar. E no canto nós servimos a Deus, nós trabalhamos para Deus. Nós também servimos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós servimos a Deus quando nós sentamos também. O ato de você sentar, e quando eu sento para ouvir uma pregação, é um serviço a Deus. É um ato de adoração a Deus. Nós servimos quando ouvimos atentamente a palavra do Senhor e nós somos convocados por Deus para adorar em comunidade. Por quê? Porque na adoração comunitária a igreja cumpre a grande comissão. John Piper tem uma frase muito boa, que ele diz assim: as missões não são o propósito supremo da igreja, a adoração é. As missões existem porque Deus é supremo, não o homem. Quando esta era passar e os incontáveis milhões de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, as missões não mais existirão. São uma necessidade temporária, mas a adoração perdura para sempre. As missões existem porque a adoração não existe. Além disso, esse salmo também aponta para a importância de encorajarmos uns aos outros na adoração e a adoração. Apesar de nós sermos novas criaturas em Cristo, nós ainda estamos num corpo corrompido pelo pecado. E é por isso que muitas vezes eu e você precisamos de irmãos e irmãs que nos convoquem à adoração, nos encorajem à adoração, que vamos adorar o Senhor. O salmista vai dizer: fiquei feliz quando me chamaram, vamos à casa do Senhor.
Mas haverá um dia, meus irmãos, quando o nosso Redentor voltar, que nós não precisaremos mais de um convite para adoração, porque a nossa vida será de perfeita adoração. A segunda verdade desse salmo é que a adoração ela deve ser teocêntrica, ou seja, a adoração deve ser centrada em Deus e não no homem. Deus é o centro do culto. Seja o culto na comunidade, seja o culto em casa, Deus é o centro, Ele deve ser o centro. O salmista vai dizer no verso 2, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. O ser humano foi criado para glorificar a Deus e ter prazer em Deus sempre. Ou seja, o ser humano é um homem litúrgico. O ser humano é um homem que cultua. O ser humano é um homem que adora. Ele foi criado por Deus assim. O problema, meus irmãos, é que o pecado bagunçou o nosso coração. O pecado bagunçou o nosso coração e a nossa vida. E como João Calvino vai dizer, o pecado transformou o nosso coração numa fábrica de ídolos. E por causa disso nós passamos a adorar qualquer coisa na criação, ao invés do Criador, que é bendito para sempre. A adoração deve ser centrada em Deus. Quando olhamos os salmos de peregrinação, e esse em especial, nós vemos que a adoração é centrada em Deus. Não basta adorarmos, precisamos adorar da forma correta. A nossa adoração precisa ser moldada pela Escritura. Os peregrinos então chegam ao final do dia, diante dos sacerdotes, e todos sabem, os sacerdotes deveriam adorar, mas os peregrinos encorajam, dizendo, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Levantar as mãos quando se fazia orações era considerado um ato de adoração. Era um ato que fazia parte do culto, fazia parte da liturgia. As mãos erguidas simbolizavam um coração erguido a Deus, um coração dependente do Senhor. E nós vemos essa mesma imagem em outros salmos. No Salmo 141, por exemplo, Salmo 28, ouve a minha súplica quando clamo a Ti por socorro, quando ergo as mãos para o Teu lugar santíssimo, Salmo 28, 2. Então, os sacerdotes deveriam erguer as mãos, levantar as mãos em direção ao santuário, ao templo do Senhor e abençoar o Senhor, adorar ao Senhor. Ou seja, a adoração é integral. Ela não é apenas com a mente, ela é com o corpo. Ela é com o coração, ela é com a boca, ela é com os pés, ela é com as mãos. O sacerdote deveria se entregar de corpo e alma no serviço a Deus. Ele deveria se entregar de mente e coração, pés e mãos, em profunda adoração. Por quê? Você que já trabalhou à noite, trabalho repetitivo, é muito comum você cair numa rotina. Então qualquer trabalho rotineiro é comum. Apenas trabalhos criativos não caem em rotina. Então, os sacerdotes são encorajados a adorarem ao Senhor, não apenas de forma mecânica, mas de forma integral, com todo o seu ser, com as mãos erguidas, com o coração levantado, rendido ao Senhor. Quando nós erguemos as nossas mãos no ato de adoração, simboliza que Deus está no alto e nós aqui embaixo. E nós precisamos desses sinais visíveis. É algo pedagógico para nós também. Isso não significa que nós devemos apenas orar com mãos erguidas e que é um pecado eu não erguer minhas mãos. Isso não significa que eu só tenho que orar de joelhos. Mas, infelizmente, alguns acreditam que essa é a única forma certa. Jesus, inclusive, vai dizer, antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, ele vai dizer que haviam homens que faziam gestos que evidenciavam uma piedade hipócrita. Então não é isso.
Mas isso também não significa o contrário. Por exemplo, ainda em 1 Timóteo 2, no verso 8, Paulo está dando instruções. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo está dando instruções como deveria ser a adoração. E ele vai dizer no verso 8 a seguinte palavra: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. E esse texto aqui, meus irmãos, de Paulo, se conecta diretamente com o ato dos peregrinos, com a palavra dos peregrinos aos sacerdotes, encorajando eles a levantarem suas mãos em direção ao templo. Deus não nos proíbe de usarmos o nosso corpo em adoração. Então nós podemos levantar as mãos, dobrar os joelhos, mas isso deve ser um reflexo daquilo que está em nosso coração. Aquilo que está em nosso coração. No nosso culto, nós temos diversos momentos. E às vezes eu acho que alguns têm medo de levantar a mão. Às vezes eu percebo que os irmãos não têm o costume de falar um aleluia, um glória a Deus, um amém. Nós não precisamos ter medo, nós podemos adorar. O culto precisa ter ordem e decência, sim, mas isso não significa um culto frio, um culto distante. Deus nos fez com emoções, para que com essas emoções nós viéssemos também adorar ao Senhor. Meus irmãos, o nosso coração não se cansa de fabricar ídolos. Ele é enganoso e muito criativo também para criar desculpas para uma adoração morna, distante. Uma liturgia moldada pelo Evangelho não é capaz de santificar as nossas mãos. Nós precisamos da obra do Espírito Santo em nossos corações. Aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador podem agora levantar as mãos porque as suas mãos são santas. Não porque você é santo, mas porque Cristo te faz ser santo. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos ter medo de erguer nossas mãos e dar glória a Deus. Nós não precisamos ficar com receio de dobrar nossos joelhos no momento de confissão diante de Deus. Pelo contrário, Deus nos deu um corpo, e esse corpo deve expressar aquilo que está no nosso coração. Além disso, a adoração deve ser moldada pelo Evangelho, ela deve ser teocêntrica, ela deve ter Deus no centro. E com base no Antigo e Novo Testamento, nós sabemos que Cristo é o centro da adoração. Nós não temos mais o templo em Jerusalém. Os adoradores estão espalhados por toda a terra. E por causa da obra de Cristo, Deus pode ser adorado em qualquer lugar. O local mudou, mas a adoração continua, tendo Deus como centro. Se você observar nossa ordem de culto, você pegar ela e você estudar ela, você verá que Cristo é o centro do nosso culto. Ele é o centro da nossa adoração pública e isso tem um motivo. Isso é pedagógico, isso é para que você e eu aprendamos a ter Cristo na nossa adoração privada também. Nós ouvimos Deus pela palavra, nos chamando à adoração. Nós respondemos com orações e cânticos de louvor. Então, nós ouvimos sobre nossa realidade espiritual. Nós estamos mortos em nossos pecados, nós somos inimigos de Deus. E como que nós respondemos a essa verdade? Nós devemos responder com os joelhos no chão, o coração rendido diante do Senhor e clamor por misericórdia. Nós aceitamos a palavra de Deus sobre nós como verdade absoluta. Mas, após confessarmos nossa miséria espiritual, nós ouvimos o que Deus tem a dizer para nós, para aqueles que confessam seus pecados, para aqueles que deixam seus pecados e passam a confiar em Jesus somente. E o que Deus diz? Deus diz, mediante a palavra, que mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós somos agora declarados justos diante de Deus pela fé somente. Ouvir as palavras de Deus sobre a nossa condição e a nova identidade que recebemos em Cristo nos enche de alegria. Porque talvez você não acredite muito no que eu falo.
Mas você pode acreditar que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E quando ela afirma que aquele que crê em Jesus Cristo é salvo, é declarado justo pela fé diante de Deus, é verdade. Então nós respondemos cantando com a boca aquilo que está no coração, fazendo festa, com um sorriso nos olhos. Nós olhamos uns para os outros e encorajamos uns aos outros pela libertação da culpa, pela libertação do pecado, pela libertação da morte, porque Cristo morreu a nossa morte, e na morte de Cristo a nossa morte morreu. Em seguida nós nos sentamos para ouvir a pregação do Evangelho e ouvimos atentamente a palavra de Deus sendo lida, explicada e aplicada na nossa vida. E então somos levados a confiar em Cristo somente. E o nosso culto termina com orações pela expansão do Evangelho nesse lugar e no mundo. E com o desejo de que o Espírito Santo nos use aonde nós estivermos como testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Perceba, a adoração que nós fazemos, ela é cristocêntrica do início ao fim. E isso é fundamental para a nossa vida, nós aprendemos por meio dessa liturgia. Por fim, meus irmãos, a terceira verdade que esse salmo revela para nós é que toda adoração verdadeira, ela acontece em resposta à bênção do Senhor. Verso 3, de Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Por causa do pecado, o ser humano passou a adorar as bênçãos ao invés do abençoador. Passamos a amar as criaturas ao invés do Criador. É algo que nós vemos na Bíblia e vemos no nosso dia a dia também. A barganha acontece quando o ser humano tenta ganhar o favor de Deus com base no desempenho religioso. Mas essa terceira verdade, ela revela para nós que a adoração verdadeira, ela acontece em resposta ao que Deus fez por nós. Nós vemos nos 2 primeiros versos os peregrinos falando aos sacerdotes. Agora, são os sacerdotes que falam aos peregrinos. De Sião o Senhor o abençoe, o Senhor que fez os céus e a terra. A cidade de Jerusalém foi construída sobre o Monte Sião. E é por isso que diversos salmos, esse em especial, enfatizam que a bênção do Senhor vem de Sião. Após Davi conquistar a terra de Jerusalém, a arca do Senhor é levada a Jerusalém, o tabernáculo é montado em Jerusalém, e com Salomão o templo do Senhor é construído em Jerusalém. Em Números, capítulo 6, verso 24 em diante, nós temos a bênção sacerdotal de Arão. Era assim que os sacerdotes deveriam abençoar o povo de Deus. Eles dizem assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Meus irmãos, o padrão é Deus agir em favor do seu povo e esse povo responder com a adoração. Em Êxodo 15, nós temos a música que Moisés escreve após Deus libertar o povo de Israel do Egito e afogar no Mar Vermelho todos os seus inimigos. Então, Deus primeiro libertou o povo do Egito, matou todos os inimigos do povo de Deus no Mar Vermelho, e então o povo de Deus adorou. A adoração é resposta à ação de Deus. Em Neemias capítulo 8, nós vemos o povo de Deus ouvindo a pregação da palavra de Deus, e após ouvir a pregação do Evangelho, o povo de Deus responde com adoração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, nós vemos na inauguração do templo de Salomão. Você lembra o que aconteceu? Deus encheu aquele lugar. Deus encheu aquele lugar. A presença do Senhor foi visível dentro do templo. Foi quase que palpável.
E o que acontece após a presença de Deus encher aquele lugar? O povo adorou ao Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos esse novo padrão, esse antigo padrão. Quando Jesus cura os enfermos, o que acontece? O homem ou a mulher que é curado se prostra em adoração. Quando Jesus, no meio do mar, acalma a tempestade, o que acontece logo em seguida? Aqueles homens se prostram em adoração. Quando o cego é curado e ele passa a ver, ele novamente adora ao Senhor. O Templo de Salomão, o lugar que representava a casa de Deus na terra, foi destruído no ano 70. Mas com a encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós sabemos que o próprio Deus veio morar entre nós. O próprio Deus fez uma casa num corpo e veio morar entre nós. Com a vinda de Cristo, o templo perdeu o sentido e a função. O próprio Cristo agora é o templo de Deus na terra. E as bênçãos chegam por meio de Cristo até nós. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24. A palavra de Deus vai dizer: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos de um templo em Jerusalém mais. Muitos cristãos vão até Jerusalém para receber bênçãos de Deus. Alguns, inclusive, vão ao Muro das Lamentações. Você foi no Muro das Lamentações? Colocou um pedidinho? Eles vão ao Muro das Lamentações orar. O Muro das Lamentações é o quê? É o que sobrou do Templo de Salomão. Aquilo é o que restou. Na esperança de serem atendidos por Deus, mas nós não precisamos de nada disso. Nós podemos ir para Jerusalém, passar umas férias lá, se nós tivermos dinheiro para isso, porque é muito caro. Mas a nossa bênção não vem mais de um lugar. A nossa bênção vem de uma pessoa, e seu nome é Jesus Cristo, o homem-Deus. Ele morreu em Sião para que a vida eterna chegasse a nós. Ele ressuscitou em Sião para que pela fé nós fôssemos declarados justos diante de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A maior bênção, meus irmãos, está em Cristo. Aqueles que o recebem em sua vida são adotados na família de Deus. Você quer uma bênção maior para a sua vida do que essa? Você acha que um carro importado de R$1 milhão é maior do que essa bênção? Você acha que um apartamento na beira mar da Avenida Atlântica é maior do que essa bênção? Você acha que ser convocado para a Copa do Mundo é maior do que essa bênção? Não é! Não é! É uma bênção que nós recebemos sem merecer, nós não pagamos, não precisamos fazer nenhum sacrifício, ela é de graça, por meio da graça. Sabe o que isso significa? Que talvez alguns de nós teremos mais sofrimento do que prazer nessa vida. Que alguns terão que lidar com doenças sem esperança de cura. Que alguns nunca terão dinheiro bastante para comprar sua liberdade financeira. Que alguns serão traídos por aqueles que amam e terão que lidar com o abandono e com o sofrimento que tudo isso envolve. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. As bênçãos que você espera, que as bênçãos que você espera não sejam apenas das coisas criadas, mas que o meu e o seu coração estejam em Cristo. Que eu e você venhamos a nos alegrar com a bênção de sermos reconciliados com Deus mediante Cristo, no poder do Espírito Santo.
Em Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, a palavra do Senhor diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Meus irmãos, eu e você somos convidados à adoração pública particular. Somos chamados a abençoar o nome de Deus, a adorar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. E nós devemos adorá-lo em casa, no trabalho, na comunidade dos santos, por tão grande bênção recebida. A maior de todas nós recebemos. O maior presente que nós poderíamos ter, nós temos. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, diante da Tua palavra nós estamos e pedimos a Tua misericórdia. Senhor, se há, ó Deus, alguém que ainda não foi reconciliado contigo, que nessa manhã haja reconciliação contigo, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa nos ajudar. Senhor, que nós tenhamos entendimento correto sobre a forma como devemos adorá-lo. Mas não apenas o entendimento, ó Deus, que o Senhor mude o nosso coração. Porque muitas vezes, ó Deus, o nosso coração ele é egoísta. Muitas vezes o nosso coração está preocupado apenas com os nossos prazeres, apenas em atender os nossos desejos e vontades. Ó Senhor, nos ajude a enxergar que nós somos servos Teus e que toda adoração deve ser centrada em Ti, Jesus, e deve acontecer em resposta à Tua grande salvação que o Senhor revelou a nós e trouxe a nós, e por meio de Cristo aplica a nós. Nos abençoe, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus.